Podemos trabalhar com algum exemplo para facilitar o entendimento? A gente teve agora, Com recentemente, certeza. a questão de Altamira, né? Como que foi o procedimento lá? O que aconteceu? Se você trazer essas informações de maneira mais, com mais exemplos, vamos dizer assim, Vamos mais lá. fácil de Belo Monte, visualizações. né? Belo Isso. Monte, que é emblemático. Belo Monte, onde foi instalada uma hidrelétrica, em que não houve a consulta prévia livre informada. Não houve? Não houve. E assim, o Brasil, ele aderiu desde 2004. Então, a gente tem que entender que a consulta, gente, ela é vinculante. Mas ela é vinculante em que sentido? No sentido de que ela deve ser garantida. Ela deve ser garantida pelo artigo 5º da Constituição, é um direito garantias fundamentais. Então, a gente tem que entender dessa forma, não como uma vinculação de resultado dessa consulta, Sim. tá certo? Mas ela deve ser observada. Então, ela tem que ser prévia, ela tem que ser livre, porque você não pode trabalhar com uma situação onde há imposições, onde não há igualdade dentro do diálogo, e ela tem que ser informada no sentido da qualidade dessa informação. Não adianta eu chegar, por exemplo, na hidrelétrica de Belo Monte, onde não foi feita a consulta prévia livre informada. Então, qual é o efeito de não ter sido efetuada essa consulta prévia livre? Hoje em dia, nos empreendimentos mais recentes, eles estão suspendendo o licenciamento, o Poder Judiciário suspende, o próprio Estado já suspende, buscando observar também a questão de cumprimento da consulta prévia livre informada. E hoje, infelizmente, o STF ainda está um pouquinho, digamos assim, titubeando no seguinte sentido. Ele coloca que se a obra já estiver muito avançada, perderia o objeto. Essa que seria a questão, né? Agora a ser debatida. Entendeu? Né? Exatamente. O prejuízo, se paralisar, vai ser muito maior, né? Na verdade, tentou-se colocar num parâmetro de sustentabilidade, onde eu tenho um tripé social, um tripé econômico e um tripé ambiental. Só que esqueceram de dizer que esse tripé social ele funciona mediante participação. Se eu tenho uma sustentabilidade que ela não é inclusiva, eu não tenho sustentabilidade. Entendeu? Então, aí é que está. Belo Monte não teve essa consulta prévia livre informada e deveria ter tido. Só que quando se chegou nesse debate, já estava praticamente, a hidrelétrica já estava em operação. E eles já foram partindo para a indenização, né? Em E vez aí, de ter a consulta, eles preferiram já de start assim, pagar essas a remuneração a eles, verdade, né? Paulo, é que o funcionamento, é por isso que a gente precisa até um certo amadurecimento quando a gente trabalha a CPLI. Porque a verdade é que, muitas das vezes, o empreendimento ele vem e as comunidades que têm que se amoldar a ele. E está errado. Na verdade, o empreendimento tem que vir, mas tem que também o empreendimento se amoldar às realidades locais. Então, teria que ter algo que seria dialogado, teria que ser algo muito, digamos assim, negociado entre as partes. Não pode ter uma imposição, não pode ter uma condição de desigualdade. Então, o próprio Estado, quando ele é o intermediário disso, ele é o interlocutor disso, ele tem que se colocar na posição, não de confronto, mas numa condição de diálogo a ser construído.